fisioterapia é muito nova no Brasil, né? Então, é recente, é uma profissão nova. Então, em meados de 99, eu estava no meu último ano da faculdade e estava começando a fisioterapia esportiva no Brasil. Tá. Né? Praticamente. Tinha alguns caras lá que a gente considera os precursores da fisioterapia esportiva, como o Filé, né? O Newton Petroni. Então, que veio trazendo essa imagem do fisioterapeuta junto ao atleta. Então, isso me surtiu um interesse. E dentro ali da gama... Não, do Guga também não? Não. Eu falei besteira. Não, E aí, dentro daquela gama ali de possibilidades para fazer algum trabalho de conclusão de curso na área esportiva, o que mais tinha na literatura era sobre tênis elbow. Tênis elbow. Então, aí eu falei, cara... aí eu participei de um congresso, de um simpósio, na verdade, de medicina do esporte, e um cara que estava falando ali, ele estava falando de tênis, né? Aí eu fiquei ouvindo a palestra dele, depois da palestra eu fui lá conversar com ele, aí ele pegou e falou, me procura na semana que vem lá na Escola Paulista. Aí eu fui procurá-lo, e aí eu mostrei o meu interesse em fazer sobre o tema, escrever sobre o tema, e ele falou, não, beleza, então vamos fazer assim, assado, e ele me orientou. E como ele era amigo, né, de um cara que é promotor de eventos de tênis aqui no Brasil, então ele conversou com esse cara, e aí ele liberou a minha entrada. Então eu chegava nos torneios juvenis de branco, né? Pagava um mico, né? Tipo, torneio de saibro, os caras tudo cheio de saibro, para fazer coleta de dados. Então, medida de força, de amplitude. Então, foram mais de 300 tenistas, né, que a gente avaliou. E eu consegui fazer o trabalho. Então, nesse processo da coleta de dados durante os torneios, essa promotora me convidou, falou, você não tem interesse em viajar e acompanhar, pelo menos orientar os atletas? Eu falei, tenho. Demais. E aí foi quando começou. E nesse mesmo período, tinha um outro torneio concorrente, tá? Então, esse torneio era o Credit Card Mastercard Juniors Cup, Sim. Claro. que era Blue Life antes. Claro. E aí depois, o Octagon Coque Tavares começou com o Circuito Banco do Brasil. Então, eles faziam os dois circuitos em datas diferentes para que o atleta pudesse participar dos dois torneios. E aí, a Octagon me chamou, me convidou também, perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, não, eu tenho. Como os dois não conflitavam, então eu estava viajando nos dois circuitos. Então, foi natural, né? Eu me lembro que em 2001, eu estava no Rio, era a final do Credit Card Master Cup. E aí me ligaram e falaram, cara, você precisa vir para cá, para um outro clube no Rio, que era o JVC Tennis Festival. Então, eu me lembro do nome até hoje. E aí foi quando eu conheci Júlio Silva, Thiago Alves, Legal. Ricardo Melo, então todos, Marcos Daniel, então o Thiago Alves, então os caras estavam jogando, o Flávio Sareta, então todos eles estavam participando desse torneio, então foi quando eu comecei a conhecer os caras. E aí foi um caminho natural, né? Porque... Só gente meia boca, né? Só jogador meia boca. E aí na Copa Davis, na verdade, eu participei junto com um médico como departamento de saúde para atendimento ao público. Então, tinha um departamento ali, a gente estava lá esperando. Se alguém passasse mal, a gente atendia. E aí, eu vi os caras passando, Guga, estava na época do Guga, Meligeni, Jaimon Sims, todos os caras, né, o auge do tênis brasileiro. E aí um dia eu fui conversar com o Pardal, né, o Ricardo Ascioli, porque na época eles contratavam um fisioterapeuta da ATP, que todos os tenistas já conheciam, né, que era o Alex Stobler, um alemão. E então eles contratavam esse cara para a Copa Davis, para os confrontos. E aí eu conversei com o Pardal, falei, Pardal, você não acha que seria interessante ter um brasileiro, cara, no time, né? Porque assim, o que acontecia no dia a dia? O cara ficava lá no canto dele, não entendia as piadas, nada, né? As zoeiras, ele não entendia. E no jantar, tudo, então assim, tinha resenha o tempo todo e o cara ficava lá na dele. Ficava de fora da resenha. Ficava de fora. E até um dia eu fui pedir desculpa pro alemão, né? Falei, putz, cara, desculpa, eu nem me toquei que você tava ali no canto, e os caras, né, falando em português o tempo todo e você provavelmente não tava entendendo. Aí ele falou, Taka, eu estou aqui profissionalmente. Tipo, eu não tô nem aí. Não tô aqui pra fazer amigo. Exatamente. Né? Alemão mesmo. E aí, assim, naturalmente o cara, né, ele... Não sei se ele se sentiu desconfortável com a situação ou não.
E aí eu acabei entrando, assumindo o lugar dele, né? Então, em 2004, quando o Fino assumiu, né, com aquela campanha política que teve para poder mudar todo o staff da CBT, o Fino já me conhecia e tal, e aí ele me convidou.